Graças e paz, queridos, amém? Boa noite a todos. Zé, se puder acender a luz aí, por gentileza, para enxergar o pessoal. Então, gente, um prazer grande. Imagina, né? Hoje eu fui privilegiado, ministrei aqui na EBD, vou ministrar também a palavra à noite. As pessoas me perguntam, como é que está sendo o seu dia? Pô, maravilhoso, né? Estou com a minha família, estou com a grande família de Deus e fazendo coisa que eu amo, que é ministrar a palavra do Senhor. Quando o pastor falou comigo desse tema, aí eu falei assim, e aí ele perguntou, e aí, André, vai, topa? Ah, lógico, né? Vocês já devem imaginar que compromisso que eu vou falar, né? Imagina aí, pensa na tua cabeça, pensa um pouquinho. Vou falar sobre compromisso aqui. Não, dinheiro não, financeiro, né, cara? Não precisa ser dinheiro, não é tão escrachado assim, não. Peraí, devagar, compromisso financeiro. Então, mas calma, deixa eu falar aqui a minha introdução. Dentro dessa série, compromisso, né? Então, já foi falado de diversos tipos de compromisso, né? Daniel tinha um grande compromisso com Deus e não deixou que as circunstâncias abalassem esse posicionamento que ele tinha. Compromisso de ser discípulo de Jesus, sendo essa a prioridade da nossa vida. Compromisso de viver a comunhão, partilhando o pão e tudo mais. Compromisso de amar o próximo, né? Se eu não me engano, o último foi compromisso de amar o próximo, né? Então, hoje comigo aqui, você já falei o que é, né? Compromisso financeiro. E quando se fala de compromisso financeiro, gente, hoje eu tenho que ser rápido, né? Para não fica tranquilo, pastor, hoje eu vou cumprir, né? Então, quando a gente fala de compromisso financeiro, o que vem à sua mente? O que vem em sua mente? Compromisso financeiro, conta de luz, conta de água, aluguel, financiamento de onde você mora, condomínio, colégio dos meninos, prestação de carro, etc. Agora diga para mim, com sinceridade, alguém pensa em dízimos e ofertas quando você fala de compromisso financeiro? Poucos se manifestaram, pelo menos, né? Poucos se manifestaram. E é justamente por isso que eu estou aqui, queridos. Para ver se a gente consegue mudar isso daí. A sua forma de pensar acerca de compromisso financeiro, acerca de dízimos e ofertas. Já falei muito aqui, já falei bastante sobre dízimos e ofertas, né? Tem muita gente dentro da igreja que nem se liga nesses assuntos. A realidade é essa. Esquece, atrasa e atrasei o dízimo. Como é que você atrasou o dízimo? Se era a parte mais importante do dinheiro, você atrasou. Isso não está certo. É uma questão de organização financeira. Organização financeira. Falo isso na igreja, falo isso no trabalho, falo isso com um monte de gente. Cara, eu trabalho, não posso nem estar gravando aqui, meu Deus do céu, mas vamos lá, posso ser demitido. Mas eu trabalho, eu empresto dinheiro. Eu não, né? A empresa que eu trabalho empresta dinheiro para as pessoas. E tem gente que chega lá para pedir dinheiro emprestado, que eu falo assim, cara, será que você precisa de dinheiro emprestado ou você precisa se organizar? Às vezes as pessoas só precisam se organizar, porque tem dinheiro para caramba, e pede dinheiro emprestado, aí renova o empréstimo, e vai renovando, eu não sei se está caindo no seu colo isso daí, mas é difícil de sair desse rolo, isso é um rolo, e vai passar por cima de você esse rolo, uma bola de neve. Então muitas vezes o que a pessoa precisa é se organizar. Quando eu estava pensando nisso daqui, né? Não sei quantos lembram, né? Eu já tenho, hoje estou fazendo 56, querido. Então eu posso falar, como disse meu filho, ei, tu já está partindo para os 60, hein? Eu falei assim, glória a Deus. Né? Como disse, quanta gente que já morreu antes, né? Deixa eu chegar lá nos 60. Mas tinha, eu estava pensando aqui, eu falei, acho que eu vou pedir para o Caio. Caio, acho que hoje não está aqui não, o cara que faz as camisetas, né? Antigamente tinha uma camiseta, que a pessoa falava assim, ó, quer emagrecer? Me pergunte como. Aí atrás, Herbalife. Lembra disso aí? Quem riu é porque tem a minha faixa etária. É da Herbalife. Mas tinha um lance desse. Quer emagrecer? Me pergunte como, né, cara? Aí os gordinhos já iam lá para ver o que era, né? Herbalife. Aí um monte de coisa lá para tu comer da Herbalife e assim vai, né? Aí eu falei assim, vou fazer uma camisa para mim. A minha seria assim, ó. Quer organizar a sua vida financeira? Pergunte-me como. Aí eu ia botar atrás assim, mordomo fiel. Aí o cara já falou, acho que é crente. Se não for o crente, cara, acho que não vou nem perguntar nada. Aí se for crente, cara, ai Jesus, pode estar pegando para o meu lado. Mas vamos lá, gente, compromisso financeiro dentro da igreja. Primeiro eu queria relembrar para você, porque você já sabe, vou relembrar, que dízimo é uma ordenança bíblica. Esse dinheiro serve para quê? Para que serve dízimo? É porque você fala tanto de dízimo, André. Para que serve esse dinheiro? Para cumprir
os compromissos financeiros da igreja junto à sociedade. Também. Não é isso? Lembra que eu falei de conta de luz, conta de água? A igreja paga isso, gente. A igreja paga luz, a igreja paga água, ela paga telefone, paga internet. Tu imagina? Paga para ter internet aqui, para transmitir o culto. Até para você, que às vezes fica no WhatsApp aí, mas paga internet. Tem internet aqui na igreja e você sabe disso. Tem internet na igreja. Paga aluguel, o aluguel desse espaço. Esse espaço não é nosso. A gente paga o aluguel, eu não sei quanto que é não, mas sei que é caro. É um dinheiro forte. Mesmo porque estamos num local nobre, né? Não ia ser barato isso aqui. A gente paga aluguel. E junto, além de compromisso junto à sociedade, tem compromisso junto às pessoas físicas. Salário da Lane, secretária, ganha salário. Faxineira, né? Ninguém limpa o chão aqui. E por que ele aparece limpo? Porque alguém limpou, né? Ninguém que eu estou dizendo da igreja limpa. Mas tem uma faxineira, tem os missionários, tem a ajuda de custo do pastor lá, dos livros, né? Um negócio desse que o pastor ganha. Para a gente ganhar salário mesmo. Mas existe tudo isso, gente. E isso é pago como? O governo dá algum dinheiro para a igreja? Vocês já cansaram de ouvir isso aqui? Não dá. Quem é que paga isso daqui? Somos nós. Nós que eu digo aqueles que são ofertantes e são dizimistas. As ofertas também vão contribuir para esses e outros compromissos sejam honrados. Tipo, garrafão de água, que você bebe água lá. Ajuda na ação social, pedreiro, eletricista. Aí você fala, pedreiro, eletricista? Querido, quando tem algum problema aqui que tem de ordem de pedreiro, tem que chamar um pedreiro, tem que chamar um eletricista para resolver. O Fabrício, que fica lá na frente, entre outros que ocorrem e quase ninguém percebe. Tem coisa que ninguém percebe. A pergunta para o Binho, se tem conta ou não tem conta para pagar. Um monte de coisa que tem que fazer na igreja. Queridos, a galera da tesouraria dessa igreja faz milagre com o dinheiro que recebe. Socorro, Luiz, Binho, esse povo daí faz milagre. Porque o dinheiro é pouco. E eu vou falar isso para vocês, o dinheiro é pouco. Então, por que eu vou falar desse assunto, né, cara? Até quando você vai falar desse assunto? Pode ser que algumas pessoas achem até que seja uma coisa chata, recorrente. Por toda hora o André fala desse assunto. Já preguei sobre outras coisas, você pode procurar lá no YouTube. Mas eu gosto de pregar sobre esse assunto. E é mais, sabe o que? Uma tentativa de educar as pessoas, segundo a palavra de Deus. Quando eu prego desse assunto, eu falo de textos da palavra de Deus. Quando essa cultura estiver incutida em cada membro dessa igreja, talvez não haja necessidade de falar tanto assim de dinheiro. Valendo-me da palavra, eu cito Atos 4, 19 e 20. Por que eu falo tanto disso? Lembra, Atos 19 e 20, acho que vai passar aí. Já está ali. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe que contexto que é esse? Pedro e João, eles vão e curam um coxo. Né? Um cara que tinha uns 40 anos, alguma coisa assim, é curado, o coxo é curado. Aí o coxo sai pulando, feliz da vida. Tu imagina, 40 anos, que tu é coxo. Aí o apóstolo toca nele, o cara começa a pular, começa a andar, e as pessoas começam a dizer: ei, as autoridades, nós não queremos bagunça aqui e tal, vamos jogar vocês na cadeia. No dia seguinte soltam os caras e falam assim: para de falar nesse negócio, para de falar nesse Jesus que ressuscitou, para de falar em salvação, para de falar nisso tudo. Aí, né, olha o que Pedro diz: julguem os senhores mesmos se é justo nós deixarmos de falar sobre isso, daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos ouvido, né? Vocês devem se lembrar, e eu fiquei pensando nesse texto, porque quando o pastor falou para eu fazer essa pregação, a gente estava lendo o livro de Atos. Aí fui pegando um monte de coisa, deixa eu me mostrando um monte de coisa no livro de Atos, né? Assim, que bom, que eu não vou precisar repetir os textos que eu já uso aí para oferta, dízimo. Eu vou falar realmente de compromisso. E eu tenho um compromisso com essa palavra. E por que eu falo disso daí? Eu ia até parafraseando, pois não posso deixar de falar, parafraseando, das coisas que vejo, ouço e que acontecem na minha vida, e de alguns que vivem essa parte da Bíblia também. Outro dia a pastora falou aqui de milagres financeiros que acontecem na vida deles. Cara, vive isso daqui. Vive isso daqui. Gente, eu sei os milagres financeiros que acontecem na minha vida todo mês. Quando vira o mês, eu falo assim: cara, não acredito não. É isso mesmo? Cara, milagre. Milagre.
Aí eu fico mais animado, né, cara? Ei, o mês que vem eu vou arrebentar. Vou arrebentar. Se aquilo que eu fiz me gerou isso, mês que vem eu vou arrebentar. Aí você fala assim, por isso que você vai arrebentar? É por isso mesmo. Não é porque eu recebi não é porque eu vou receber tal coisa, não. É pelo aquilo que eu já recebi. É sinal de gratidão. Não seja ingrato com aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Não seja ingrato. A palavra é essa, não seja ingrato. Muitas vezes a gente fica assim, não, eu vou dar, eu vou fazer se. Não é se, é pelo aquilo que já aconteceu. Que milagre você quer que aconteça para você, cara? Você é salvo em Jesus? Quanto vale isso? Que milagre você quer que aconteça? Para você mostrar a sua gratidão? Não sei. Eu sou eternamente grato. Aí assim, mas André, e se você morrer agora? Eu sou grato pelos 56 anos que eu vivi. André, e se você não tiver dinheiro nenhum? Eu sou grato pelo dinheiro que eu já tive. E André, se você, queridão, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Deus me tirou. Financeiramente, espiritualmente, tudo mente aí que você acha, sei lá, tudo que passa pela sua mente. Eu sei de onde eu saí, cara. E por isso eu sou grato. Eu sou eternamente grato. Quanto que eu vou pagar pela salvação? E aí, precifica a salvação. Como é que a gente vai fazer isso? A Bíblia, ela fala muito em dinheiro. E mais ainda, se considerarmos algumas coisas que eram medidas de outras formas. Nós usamos atualmente o dinheiro como forma de medida para a maioria das coisas, mas poderíamos usar o escambo, lembra? Você já deve ter estudado aí na escola, economia. Lembra o que é escambo? Troca, né? Chegava aqui, digamos, eu sou contador. Aí eu estou com dor de dente, né? O pastor é dentista, vamos fazer escambo. Eu faço teu imposto de renda e você faz aqui a obturação no meu dente. Alguma coisa nesse sentido. Era escambo, só que para facilitar isso, foi instituída a moeda. Instituindo a moeda, a gente troca tudo o quê? Por dinheiro, inclusive o teu tempo. Qual o valor da tua hora de trabalho? Você sabe? Sim ou não? Você sabe o valor da sua hora de trabalho? Sim ou não? Quase ninguém sabe a real, gente. Olha só, ou então não está entendendo o que eu estou falando. O que é a hora de trabalho? Para você saber o valor da sua hora de trabalho, pega o seu salário mensal, divide por 22. Contabilmente é assim que a gente faz. Divide por 22, depois você divide por 8. Você vai saber quanto é que é a sua hora de trabalho. Esse é o valor da sua hora de trabalho. Aí quando você emprega, uma hora tua aqui na igreja, uma hora tua no serviço, você pode multiplicar e ver quanto que você está despendendo de dinheiro. Que é a hora que você poderia estar trabalhando. Já viu um americano? Brasileiro vai para os Estados Unidos, aí tem um monte de gente que é engraxate. O cara está trabalhando lá, o americano está trabalhando, aí tem o engraxate, que está com aquelas caixinhas caixinha, não sei, eu não vejo isso aqui, mas no Rio a gente via muito isso, o engraxate com uma caixa de madeira. Aí ele senta no banquinho lá e está engraxando o sapato do americano. Por quê? Porque o americano ganha, na maioria das vezes, por hora. Aí ele vê quanto que eu ganho em uma hora de trabalho. Como é que eu vou perder tempo engraxando o sapato? Se tem quem faça isso por mim, e eu não paro de trabalhar, eu continuo ganhando dinheiro. Então, é muito interessante quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, que você vai saber quanto que vale uma hora minha. Quanto que vale para eu descansar? Domingo, a maioria das pessoas não descansa, não trabalha no domingo. Sabe o que significa o domingo? Descanso semanal remunerado. Para você descansar no domingo, você tem que ter trabalhado de segunda a sábado, de segunda a sexta. Você já tem que ter trabalhado para depois descansar. É o que você recebe em gratidão ao trabalho que você já prestou. Aí você recebe o descanso semanal remunerado. Mas vamos lá. Na Bíblia as pessoas dizimavam e ofertavam com dinheiro, mas também com colheitas anteriormente, com animais, com terras e com casas. Atos 4, 32 a 37. Mais um texto que nós vamos ler. A maioria deles em Atos. Só um instantinho. Então, Atos 32 a 37. Um texto muito parecido com Atos 2, né? Quem leu o livro de Atos aí, ou a galera, Atos 2 é um capítulo muito conhecido, né? Mas vamos ao 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder,
Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Concorda que é um texto muito parecido com o texto de Atos 2? Muito parecido. Tem gente que pensa, inclusive, que os dois textos estão tratando da mesma situação. Só que numa situação, 3.000 pessoas se chegaram aos apóstolos. E na outra situação, que é esta aqui, 5.000 pessoas. Por isso, há uma distinção entre os dois textos, Mas existe uma grande semelhança entre eles. Então, estamos no início da igreja, após a ressurreição, a ascensão de Jesus, ainda nas primeiras conversões. O Espírito Santo havia descido e aqueles que o recebiam pregavam com grande ousadia e destemor. Pregavam com grande ousadia e destemor. Mas vocês começam a perceber que a igreja estava crescendo de forma avassaladora. Se em Atos 2, 3.000 pessoas, em Atos 4, mais 5.000 pessoas, uma conta simples, 8.000 pessoas. Em quatro capítulos do livro, a igreja já tinha crescido o quê? 8.000 pessoas. É gente. E com certeza isso gerava uma série de encargos para os apóstolos e demais líderes que começaram a despontar. Como quem? Barnabé. Vocês prestaram atenção? Quem foi que vendeu um campo aí? Prestaram atenção? O último versículo, Cadê? Perdi. O 37, se eu não me engano, O 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, José, chamado Barnabé, já era conhecido pelos apóstolos. Sabe o que significava? Que essa já era uma pessoa que tinha algum tipo de comprometimento, de compromisso com os apóstolos. Não era qualquer. Chegou um maluco, chegou uma pessoa aí e deu um dinheiro. Foi isso que foi falado, não. Quem veio? José, chamado pelos apóstolos de Barnabé. Ele era conhecido dos apóstolos. Quer dizer, já estava andando com os apóstolos. E é muito legal quando a pessoa consegue enxergar. A pessoa consegue, eu falei, pessoal, acho que eu falei aqui também, de comprometimento, de vestir a camisa. Eu faço pertencimento. Eu pertenço a isso daqui. Gente, se eu pertenço a isso daqui, a minha presença tem que fazer diferença nesse lugar. É para mim inadmissível. Eu fico aqui 10 anos, sei lá, e vou embora, por algum motivo. Pô, você lembra de uma... Não, lembro não. Quem era? André? Não consegui falar não. Cara, não pode ser dessa forma. A nossa presença tem que chamar a atenção positivamente. Chama para você a responsabilidade de ser referência para as pessoas. No quê? Em tudo, queridos, inclusive na parte financeira. Chama para você a responsabilidade. Para você não ser um anônimo no meio de tudo. Eu não quero ser um anônimo. Eu quero ser um André. Aquele que falava de dízimo e oferta, é o André. Aquele que pregava assim, é esse mesmo. O da EBD, é o André. Para isso, queridos, eu chamo a atenção, eu chamo a responsabilidade para mim. Eu não vou pregar para vocês sobre dízimo e oferta se eu não oferto, ou se eu não dizimo. Não faço isso. Pode ter certeza. Não gosto nem de QR Code, de Pix. Não. Eu gosto de vir aqui e botar meu envelope. Sabe para quê? Para você ver que eu estou fazendo isso. E para você fazer a mesma coisa. Não é para me exibir, não. É para você fazer exatamente a mesma coisa. Estou chamando para mim a responsabilidade acerca desse assunto. E acho que aquilo que eu estou fazendo é bem sério. Algumas pessoas observaram até o seguinte, isso aí já estou passando por casados para sempre, o pastor falou, Mas quando eu venho aqui depositar, eu nunca venho sozinho. Pode ver, eu venho com a Nelly. Sabe por que eu venho com a Nelly? Porque nós somos um. E o dinheiro lá em casa é um só. Se na sua casa não é, eu vou logo te dizer, está errado. Me pergunte como, me pergunte por quê, sei lá. Vem falar comigo, me pergunta aí, vem falar comigo.
mas já te dando já uma... Está errado. Você é um só com tua esposa. Então o dinheiro é um só. Aí eu sempre venho, que a Nelly, até eu tive que ministrar isso para minha esposa. Porque ela falou assim, ah, André, vai você lá dar o dízimo, a oferta, é você quem trabalha. Eu falei assim, o que a gente ensina? Que o dinheiro é um só, né? Então vamos juntos. Eu botava antigamente, eu não boto agora, mas antigamente eu botava. Meu nome, André e Nelly Seixas. Vamos juntos. Oferta. Pode prestar atenção. Você vai ver se eu faço isso ou se eu não faço. Pode ter certeza. Por que eu faço? Por que ele sempre vem com a Nelly? Justamente, não é para carregar. Se fosse assim, para carregar. Se for, quando é o Luiz com a Marineuza, vem os dois juntos, porque é pesado, é muito dinheiro. É pesado, é dinheiro, né, cara? Aí eles vêm junto também. No meu caso é diferente, mas a gente vem junto. Só para dizer que nós dois somos um. Nessa área também, nós somos um. Então, como eu falei, a igreja crescia. Vamos voltar para cá para o script, né? A igreja crescia. Então, naqueles dias, Atos 6, 1 a 3. Olha só, peguei tudo em Atos, cara. Só vou sair depois para Lucas, mas por enquanto ainda em Atos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encargos desse serviço. Aí você pode dizer, pô, André, errou o texto. Esse texto é de instituição dos diáconos. Preste atenção naquilo que eu enxerguei nesse texto. Percebam que até 2 capítulos à frente, já existe uma... perceba então que 2 capítulos à frente, lembra que eu falei de Atos 2, de Atos 4, agora nós estamos em Atos 6. Em Atos 6, já existe uma distribuição diária. Diária, gente, todo dia era distribuído comida. Então eles já estavam reclamando que as viúvas estavam, dos helenistas, que eles já estavam tendo bochicho ali, reclamação, por conta da distribuição diária. Foi instituído o Ministério da Ação Social, Luiz. Aí, em Atos 6, Ação Social. Queridos, estamos falando de dinheiro ou não estamos falando de dinheiro? A gente está falando de dinheiro. O texto não diz que caíam cordonizes e maná do céu. Se havia distribuição de comida diariamente, alguém comprava os ingredientes, alguém comprava os materiais e alguém tinha que pagar. Existia uma logística e algumas pessoas que dependiam daquilo estavam sendo o quê? Esquecidas. Existia ou não existia uma logística, gente? Se tinha distribuição diária. Aí, Luiz, se for distribuir toda a noite comida ali, aí vai dar trabalho ou não vai dar trabalho? A galera que fica terça-feira aí à tarde, a galera que está terça-feira à noite lá distribuindo, vai dar trabalho ou não vai dar trabalho? Além de dar trabalho, queridos, vai ter uma conta a ser paga. Né? Cai do céu, Luiz? Cai do céu não, né? Tem que pagar, né? Tem que pagar. E como é que paga isso, queridos? Compromisso financeiro. Eu tenho que ter um compromisso financeiro com as coisas de Deus. Eu tenho que ter um compromisso financeiro porque você não quer deixar de pagar a escola da tua criança. Você não quer deixar de pagar a luz da tua casa. Você não quer deixar de pagar a água da tua casa. Mas quem estava aqui na EBD na semana passada, que foi falado de Ageu, sabe disso. Se você não ouviu, vai lá no YouTube, tem Ageu lá, tem a EBD que a pastora Patrícia falou de Ageu. Não fica legal, gente? A casa de vocês está tudo com a conta de luz paga, com a conta de água paga, com tudo pago. E a igreja? A igreja não, a igreja está esquecida. Isso não é legal. Vai ver lá o que primeiro capítulo de Ageu, se não me engano, Ageu 3 ou 5, eu não lembro. Mas eu sei que é no primeiro capítulo de Ageu que fala sobre isso. Aí depois ele faz um comentário. Está vendo por que vocês plantam e não conseguem colher o que quer? Tem vinho, mas não conseguem se saciar. As coisas não acontecem para vocês. Por quê? Porque vocês estão negligenciando as coisas do Senhor. Palavra dura, né? Hoje não tem ninguém rindo, pastor. Palavra dura, né? Está escrito na Bíblia, queridos. Está escrito na Bíblia. A gente só não está, muitas vezes, querendo viver isso. Para que nós vivamos isso. Para que nós vivamos isso, querido. Muitas vezes vai ter que ser necessário o quê? Uma mudança de atitude. Mudança de atitude, é só isso. E você está aqui, cara, dá glória a Deus, porque tem alguém ministrando isso para você. Legal, quando você chegar no céu, você nunca vai poder dizer, nunca escutei falar isso não, hein? Escutou sim.
O André falou para você, tu escutou sim, né? Se tivesse vindo na EBD, teria escutado a pastora Patrícia também, para não ser só o perverso meu, da metade é dela, foi ela que deu a aula de Ageu. Mas, gente, são as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Mais uma vez, que eu estava dizendo, a gente está falando de dinheiro. Não foram instituídos 7 diáconos? 7 diáconos foram instituídos. Olha quem são esses 7 homens. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para os encargos desse serviço. Para ser diácono, né? Para servir. Agora eu fico pensando, o que esses caras faziam da vida? Será que eles eram uns à toa? O cara não faz nada, estou de bobeira, faço nada. Ei, vem ser diácono. Vem cá. Prócomo, Nicanor, Estevão, tu está de bobeira? Vem ser diácono. Não, provavelmente eles trabalhavam. Tem os compromissos financeiros dele, domésticos. E foi chamado para ser diácono. Lembra que eu falei qual o valor da tua hora de trabalho? Aí de repente você vai ter que abrir mão de algumas horas de trabalho para poder servir na igreja do Senhor. Aí você já vai pegar algo que era parte do seu compromisso doméstico e você já vai transferir para o seu compromisso financeiro junto à igreja. Estão entendendo? Digam amém. Pouca gente está entendendo. Vou perguntar de novo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Pelo nível do amém, estão entendendo, mas não estão gostando, pastor. Fica tranquilo. Talvez piore um pouco, mas eu não posso falar, não posso fazer nada, né? É Deus falando contigo, aí é problema teu com Deus. Não fui eu que escrevi essa palavra não, nem o livro de Atos. Mas vamos pegar um outro texto, Atos 11, de 27 a 30. Já foi? Foi. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, vou repetir, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Lembra aquele Barnabé? Agora ele já está levando, inclusive, as ofertas. Então, queridos, se as pessoas estavam levando, olha o que o profeta disse, o Ágabo, né? Dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, isso é muito legal, cada um conforme as suas posses, mas todo mundo tem que participar disso. Todo mundo tem que participar disso. Ei, vai ter fome lá, o pessoal lá está passando fome, nós vamos ajudar. O pessoal lá está precisando de alguma coisa, vamos ajudar. Né? Eu vi a Dani aqui, não sei se ela está aqui, se está com as crianças, mas eu tinha visto a Dani aí. Está lá dentro, né, a Dani. Teve uma vez que a Dani, eu perguntei para a Dani, né? Ô Dani, o que você precisa em olho d'água? Aí, né, eu falei assim, do que, André? Eu falei assim, que o Espírito Santo tinha falado para eu fazer isso, né, cara? É uma história... vou contar a história rapidinho aqui, para vocês acordarem. Eu lembro que eu vim para a EBD aqui, aí quando eu vim para a EBD, aí tinha um pastor de Cuba, que veio aqui, não sei quem estava, né? Pastor Luizito, né? Que a gente apoia hoje, né? Pastor Luizito, apareceu aqui, figurinha rara, aí apareceu aqui dizendo, cara, nunca tinha tomado Coca-Cola, o cara com uns 40 anos, sei lá quantos anos ele tinha, nunca tinha tomado Coca-Cola, nunca tinha comido uma uva. Ele disse que o filho dele ligou e o cara saiu, a igreja dele juntou o dinheiro todo para comprar uma passagem para ele vir para o Brasil, para ele pedir dinheiro, para levar dinheiro para lá. Ele estava, inclusive, muito bem arrumado. E falou assim, gente, eu estou bem arrumado porque essa roupa eu já ganhei aqui, porque eu não cheguei aqui desse jeito, não. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ele falando, olha, em Cuba, lá no lugar onde eu moro, a galera anda 10 quilômetros para chegar na igreja, descalço. Porque só tem um sapato e não quer gastar. Aí ele anda descalço. Quando chega na igreja, ele coloca o sapato, né? Vai se apresentar sem sapato, né? E quando acaba o culto, ele vai embora, tira o sapato e volta descalço os 10 quilômetros. Eu, misericórdia, né, cara? E a gente aqui, eu sei que no final das contas, o pastor pediu um dinheiro lá. O pastor Kelly, né? Não o Luizito. Pediu um dinheiro pra gente, e era EBD. Pouquíssima gente aqui. EBD. Aí eu falei assim, pô, o negócio lá tá complicado, mas vou ajudar.
vou ajudar. Aí pensei num valor. E eu tinha ido ao Rio de Janeiro, eu tinha visto esse relógio, agora que eu lembrei, eu tinha visto esse relógio. Gostei do relógio. Aí eu falei assim, tô juntando uma grana que eu vou comprar aquele relógio. Tá? Isso eu estava esquecido, né? Estava guardado, esquecido não, guardado na minha conta. Quando eu fosse para o Rio de Janeiro, aí eu pensei, vou ajudar o cara, vou dar um X lá, né? Um X de dinheiro. Aí o Espírito Santo, dá o dinheiro do relógio. Aí o do relógio? Pô, o do relógio é bem mais do que aquilo que eu tinha pensado. O Espírito Santo, pensa bem aí, pensa bem aí, pra gente não se enrolar, né? Nem eu nem você, olha aí. Aí ele, dá o dinheiro do relógio. Aí eu, caraca, tudo bem, vou dar. Aí dei o dinheiro do relógio. Aí beleza, eu lembro quando eu disse, mas eu não tinha dinheiro na mão não, né? Acho que não tinha nem Pix naquela época, eu não sei como é que era, não lembro. Aí eu falei pro pastor Kerley, ainda era ali a sala do pastor Kerley. Pastor, eu vou dar tanto. Ele olhou para mim, vai dar mesmo, André? Eu, vou, pastor, o Espírito Santo mandou eu dar, vou dar pro cara. Ele leva tudo em Coca-Cola lá para Cuba, sei lá, o que ele vai fazer, né, mano? Vou dar o dinheiro. Aí, beleza, dei o dinheiro. Aí tô tranquilo, feliz da vida, eu e o Espírito Santo, né? Aquela vibe ali, todo mundo junto. Aí beleza, aí tô bem contigo, né, Espírito Santo? Aí tá, aí vim de noite aqui, né, pro culto, normal, vim de noite. Aí quem me aparece aqui, de noite? Val e Dani. Aí eu, pô, legal, Val e Dani. Aí o Espírito Santo, pô, tu deu esse dinheiro pro cubano e tu não vai dar nada pro cara que é missionário da tua igreja. Peraí, Espírito Santo, só tem eu nesse negócio aqui, pô. Aí pede para outro, mano. Que é isso, mano? Que é isso? Aí eu falei assim, pô, não vai dar esse negócio não, pô. Aí eu falei assim, não vou balançar minha cabeça, ver se eu penso em outra coisa. Vou cantar aqui, o Espírito Santo, tu vai ter que dar mais para esses caras. Eu falei assim, pô, assim tá complicado, né, cara? Mas lá fui eu, aí perguntei para Dani, o que você está precisando em olho d'água? Falei assim meio, né, para ver se ela não precisava de nada, né? Aí ela chegou e falou assim para mim, mas sobre o que, André, que tu tá falando? Eu, tudo, né? Sei lá, o que você precisa? Caraca, ela apareceu 2 dias na minha casa depois com uma folha. E pá, e um montão de coisa, né, cara? Você não precisa dar isso tudo, não. Só o que você quiser, né? Assim, caraca, onde me meteu o tal do Espírito Santo? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu pedi socorro, né? Vou pro PG. Galera do PG, me ajuda aí, Porque olha só o que... Mas por que você perguntou isso para ela, André? Porque o Espírito Santo mandou, galera. Aí eu vou ter que ajudar e vocês vão entrar nesse negócio também. Resultado. Cara, eu lembro que tinha um Tucson naquela época. A gente baixou o banco do Tucson. Pergunta para a Dani. E fomos lá para Olho d'Água, aí, Nelly. Com aquele negócio abarrotado. Aí foi púlpito, foi som, microfone, foi roupa, foi um montão de coisa, computador, ar-condicionado. Não, ar-condicionado foi depois. Que eu falei assim, a gente não conseguiu comprar o ar-condicionado, mas eu vou dar o ar-condicionado. E eu dei o ar-condicionado, eu fiz um montão de coisa que eu tinha que fazer. E o melhor de tudo, queridos, quando eu fui ao Rio de Janeiro, sabe o que eu fiz? Eu comprei o relógio. Sabe o que significa isso? Deus é fiel, cara. E Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, cara. Não esquenta a cabeça, pô. Tu está esquentando a cabeça fazendo muita conta, cara. Deixa o Espírito Santo agir, cara. Mas tu tem que ter compromisso com a igreja, cara. Tu faz parte desse lugar, tem que ter compromisso com a igreja. Quando a Dani foi embora, de Olho d'Água para Igaraci, ela falou assim, André, fui embora. E tudo aquilo que vocês deram para a gente, eu deixei lá. Que dor no coração. Eu, calma, pô. O mesmo Deus que te deu em Olho d'Água, vai te dar em Igaraci, pô. Mas por que não vai, cara? Ou Deus deixou de ser Deus? Porque ela mudou de cidade. E Deus deixou de ser Deus? Pô. Não deixa. Compromisso financeiro com a igreja. Vamos lá. Então, o pessoal estava com fome. Pô, tem que mandar alguma coisa para lá. O pessoal está com fome. Aí o cara, Luizito, depois, agora a gente manda dinheiro para ele sempre, né? Porque agora ele é missionário aqui da igreja. A gente manda dinheiro para ele sempre. Lucas, agora eu vou sair de Atos. Vamos falar de Lucas agora. Lucas 8, queridos, esse texto não saiu da minha cabeça. Lucas 8, de 1 a 3. Isso, obrigado. Aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Sabe o que significa? Essas mulheres, elas eram mantenedoras, né? Sei lá qual o termo que você vai querer usar, do ministério de Jesus e dos apóstolos. Essas mulheres entraram para a história bíblica, dentre outras coisas, porque elas eram mantenedoras do ministério de Jesus. Aí eu peguei aqui um texto de Anderson Paes. Talvez você já tenha lido o relato de Lucas 8:13, e se perguntado, por que Jesus aceitou ser sustentado pelas contribuições de mulheres? Vocês sabem o que as mulheres eram, o que significavam naquela época. Mas Jesus, o dono do ouro e da prata, o próprio Deus encarnado, era sustentado pelas mulheres. Ou, não estou dizendo que era só pelas mulheres, né? Existem outros mantenedores do ministério de Jesus. Mas quero falar dessas mulheres aqui, por enquanto. Ou talvez a sua pergunta tenha sido ainda mais ampla. Por que Jesus aceitou ser sustentado por contribuições? Afinal, ele não multiplicou pães por 2 vezes e alimentou uma multidão de milhares de pessoas. Ele não fez o milagre da pesca maravilhosa. Ele não fez Pedro achar uma moeda na boca de um peixe para conseguir pagar imposto. Diante de todo esse poder, por que Jesus precisaria de contribuições? Não precisava. Seguramente ele não precisava de contribuição alguma, contudo, ao permitir que as pessoas contribuíssem para o seu ministério, Jesus estava proporcionando uma oportunidade para que essas pessoas expressassem sua gratidão, a sua fé e a sua generosidade. O poder de Jesus era suficiente para sustentá-lo, lógico, mas o seu amor e o seu propósito em nos transformar nos concede a oportunidade de sermos gratos, generosos e de exercitarmos nossa fé em Deus. Ei, tremendo isso daí. Quando eu li isso daqui, eu estava discutindo com a Nelly, né? A gente estava de férias lá em Maragogi, entre uma praia e outra, né? Aí a gente viu que eu estou queimadinho, né? Aí entre uma praia e outra. Ninguém percebeu, mas eu estou. Mas fica tranquilo, acredita, querido. Eu estou. Entre uma praia e outra, a gente estava discutindo, né? Com o meu coração lá palpitando. E a gente já tinha falado em gratidão, em fé, esse negócio todo. Aí quando eu vi esse texto, achei excelente. Uma expressão de gratidão. Lucas registra que as mulheres que serviam a Jesus com seus bens tinham uma característica em comum. Elas haviam sido curadas de enfermidades e libertas de espíritos malignos. Quando lemos esse registro, não há como não perceber que a contribuição dessas mulheres partia de um coração grato pela libertação que haviam recebido. E Jesus, de forma alguma, limitaria essa expressão de gratidão. Uma pessoa grata e quer fazer alguma coisa, Jesus, não vou deixar não, eu não quero que você seja grato. Não, ele vai permitir. E era o que ele fazia com essas mulheres. Curiosamente, no capítulo anterior, Lucas 7, 36 a 50, é relatada a história de uma mulher que ungiu com perfume os pés de Jesus. Aos olhos de alguns, essa oferta poderia parecer desnecessária, uma excentricidade. Porém, o mestre não apenas a recebe, como também destacou que a motivação daquela mulher era o seu amor e a sua gratidão, por saber que havia sido muito perdoada. Pessoas que são muito perdoadas, normalmente são muito gratas. Não seja você uma pessoa ingrata. Jesus não poderia impedir aquela mulher de demonstrar o seu coração grato. Uma expressão de fé. O Antigo Testamento nos conta que durante um período de extrema seca em Israel, e após ter sido alimentado por corvos, o profeta Elias recebeu a seguinte ordem do Senhor: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Está lá em 1 Reis 17, 9. Contudo, em vez de levá-lo, olha o que Deus faz, cara, presta atenção. Olha o que Deus faz. Ao invés de levá-lo à casa de uma viúva rica, o Senhor conduziu o profeta à casa de uma mulher que não tinha sequer um pedaço de pão, mas uma quantidade de farinha e azeite suficiente apenas para preparar a última refeição para si e seu filho. E assim ambos morreram. Você conhece esse texto?
Você conhece esse texto? Contudo, aquela mulher creu na palavra, e tendo servido primeiramente ao profeta, viu o azeite e a farinha se multiplicarem, garantindo assim o alimento por muitos dias. Alguns poderiam pensar que a oferta da viúva de Sarepta ao profeta Elias era uma loucura, mas na verdade, foi um ato de fé, uma expressão de confiança no Deus, que é poderoso para suprir qualquer necessidade. E embora no primeiro momento tenha servido o profeta, a maior beneficiada pela oferta foi a própria viúva. Ficou com comida para diversos dias. No mesmo sentido, Paulo, ao agradecer, não, eu já vou passar, senão não vai dar tempo de fazer o que eu quero. Uma expressão, então já falamos de gratidão, falamos de fé, vamos falar agora de generosidade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você já ouviu isso? A avareza é idolatria. É só uma forma de só há uma forma de combater esse mal, pela prática da generosidade. Como é que você combate a avareza? Através da generosidade. Aquele que é generoso, ele consegue combater a avareza. Ah, mas eu não sinto isso, querido. Acredita na palavra e começa a ser generoso. E veja o que vai acontecer com a tua vida. Só isso. Acredita, faz por fé. Faça por gratidão. Sobre os ricos, Paulo diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 18 e 19. Acerca dos cristãos pobres da Macedônia, que ofertaram em socorro dos irmãos da Judéia, Paulo destaca: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Lembra que eu falei? Gratidão, fé, generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Portanto, queridos, diante do que foi exposto até aqui, podemos concluir que Jesus aceitou a contribuição das mulheres em Lucas 8. Não porque precisava, mas porque isso fazia parte da sua obra transformadora naquelas vidas, dando-lhes uma oportunidade para expressarem gratidão, fé e generosidade. Da mesma forma, hoje, todas as vezes que contribuímos para a obra de Deus, abençoamos o serviço da comunidade local em que congregamos, aqui, Bessa, Orla. Ou simplesmente servimos um copo de água para um discípulo de Jesus, estamos demonstrando ao Senhor nossa gratidão, nossa fé de que Ele é quem nos sustenta e que nosso coração não está preso ao dinheiro. Mateus 10, 42, para eu terminar essa parte dos versículos aqui, e eu vou acabar na hora. Então, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Queridos, tudo isso que eu falei aqui, compromisso. Gabriel, chegou aí, né? Chega aí, filho, para você tocar aquela canção ali que eu pedi. Janerson, libera aí cadê o Janerson? Libera o teclado pro Gabriel aí. Vai aquecendo que eu já vou terminar. Mas vou cantar antes, né? Eu gosto disso. Eu vou cantar. Então, queridos, quando a gente fala de compromisso financeiro com a igreja, botei um monte de texto aí, E se você não anotou esses textos, você sabe que você pode ler isso tudo depois. Ouvir tudo depois, tá lá no YouTube, tá tudo lá no YouTube. Você pode ver, pesquisa esses textos. Não deixe de participar disso, queridos. É compromisso financeiro com quem? Com a igreja. Se nós nos unirmos, nós vamos alcançar objetivos que a gente não imagina, objetivos muito maiores, cara. É inadmissível que nós fiquemos por mais de 10 anos sem dar um passo à frente, cara. A gente tem que dar um passo à frente. Você que chegou aqui, que de repente nunca contribuiu com nada, tu chegou, quando eu cheguei aqui já tinha ar-condicionado, já tinha um montão de coisa, mas era cadeira de plástico. Hoje não é mais cadeira de plástico. Eu fico feliz, porque eu participei disso daí.
Eu participo, cara, não tem todas as igrejas por onde eu fui. Sem exibicionismo, sem nada disso. Mas todas as igrejas por onde eu fui, eu participei. Porque eu não me conformo de ser diferente, eu participei. E eu sou meio abusado mesmo. Eu chego, vou olhando assim, não gostei disso não. Aí eu vou falar com o pastor. E se eu puder fazer alguma coisa, eu faço. Quem está aqui há muito tempo, na época que eu cheguei, aquela porta de vidro ali, era uma cortina. Pensa num cara que não gosta de cortina. Eu não gosto. Aquela então era muito feia, cara. Desculpa aí, sei lá que a pessoa que deu a cortina pode estar aqui. Mas era feia, cara. Desculpa, foi mal aí, mas era feia a cortina. E era uma bagunça das crianças, né, cara? As crianças gritando ali, aquele negócio, eu sentava lá atrás, aquela cortina balançando, né, cara? Caramba, tava balançando meu juízo, aquela cortina. Aí as crianças gritando, eu falei assim, cara, aqui eu me amarro em criança. Quero ser avô, né? Olha meu filho aí, ó. Quero ser avô, né? Mas calma, devagar, né? Vai devagar. Mas eu quero ser avô. Gosto pra caramba de crianças bonitinhas, assim, simpáticas, me amarro, né? Aí eu falei assim, esse negócio não tá bom não, cara. Aí eu falei pro pastor Kelly, pastor, eu posso resolver o problema ali daquela cortina? Ele, que problema, André? Aquela cortina. E qual o problema da cortina? Me incomoda, pastor. Eu quero botar um negócio mais bonito aqui. Posso botar uma porta de vidro? Ele, quanto que é isso? Eu falei assim, não sei não, pastor, não esquenta a cabeça não, vou comprar. Aí chamei um cara que tinha colocado um box lá na minha casa, e ele veio aqui. Ele, isso aqui é muito alto. Aí falou um monte de coisa. Tal. Sei que no final das contas ele tinha essa porta lá. E Deus abençoa. Deus olha o teu coração, Deus abençoa. Foi muito caro não, mas eu tirei a porta, tirei aquela cortina e botei a porta de vidro. Assim, aí ficou bem melhor, né, cara? Aí o pastor Josiane botou o adesivo ali, né? Que eu falei assim, tem que botar alguma coisa, senão a criança que não está acostumada vem atrás da cortina, vai enfiar a testa nesse negócio aqui. Aí botou lá o adesivo e ficou dessa forma. Querido, tudo que tem nessa igreja aqui, desde que eu cheguei, pode ter certeza que eu tenho um compromisso com essa igreja. Eu não vou pregar aquilo que eu não faço, queridos. Eu tenho um compromisso com essa igreja. Tudo que tem aqui, que eu estou falando desde a época que eu cheguei, porque ar-condicionado, eu não paguei, não fiz nada disso. Mas tem coisa que veio algumas coisas vieram da minha casa para cá. E alguém falou, ó, não traz da sua casa coisa quebrada, né? A pastora que falou. Eu não trago coisa quebrada, não. Eu trago coisa legal, coisa que eu usava na minha casa. Aquelas poltronas que tem lá, que vem pro Azaf, aquilo dele veio da minha casa, pô. Veio da minha casa. No parquinho, tem dinheiro meu, cara. Eu nem tenho criança, olha o tamanho do meu filho, cara. Mas tem dinheiro meu no parquinho. Sabe por que tem dinheiro meu no parquinho? Porque eu participo disso daqui, gente. Eu sou daqui, eu sou da orla. Enquanto Deus me deixar aqui na orla, eu vou participar de tudo que tem na orla, pô. Eu vou participar. Financeiramente, vou participar, querido. Fica tranquilo. Se eu botar muito dinheiro, fica tranquilo que Deus vai me dar mais. Porque Deus conhece o meu coração. E se Deus não me der dinheiro, eu continuo sendo grato a Ele, cara. Porque Ele já me deu muito mais do que isso, que foi a salvação. Então não esquenta a cabeça, não. Pode. Aquelas salas lá de trás. No negócio de criança lá. Tem dinheiro meu bastante ali. Ali tem bastante, né, cara? Meu fundo de garantia. Eu saí da faculdade, meu fundo de garantia foi pra lá. Gente, o negócio é tão legal. Pô, pastor, vou passar uns 3 minutos aí, só um instantinho. Mas tô tentando, gente. Mas foi tão legal aquele negócio que eu olhei. Aquilo dali era um muquifo, cara. Tinha escorpião naquele negócio dali. O nego trazia um monte de coisa velha que não queria em casa e botava ali. Coisa de ferro, os negócios velhos. Quem quiser, né, ele tem a filmagem ainda, né? Ele falou assim, eu tenho essa filmagem. Tu tem? Ela tem a filmagem de como era aquilo dali. E aquilo me incomodava. Aí eu saí, pedi para sair da faculdade, recebi um dinheiro de fundo de garantia. Aí foi legal, porque você vai lá no sindicato, aquele negócio todo, né? Aí lá fui eu pro sindicato, para fazer rescisão, né? Beleza. Que eu pedi para ser demitido, né? Também, não pedi para assim, né? Eu pedi para ser demitido, pelo menos ganhar o fundo de garantia. Aí ganhei o fundo de garantia. Eu sou contador, né? Então eu já tinha feito todos os cálculos do meu fundo de garantia, o que eu tinha que receber. Aí quando eu cheguei lá para receber, a menina do sindicato, a menina da faculdade, né? Chegou e falou assim para mim, me apresentou lá os valores. Quando eu vi os valores, a mulher do sindicato já tinha visto, mas me passou quando eu vi. Aí eu falei, pô, tá errado. Para a garota da faculdade, tá errado. Ela, tá errado, professor? Eu, tá. Aí a mulher do sindicato, tá errado, tem que dar o dinheiro pro cara. Eu, não, tá errado para mais. Tem 10 mil reais a mais aqui. Tem 10 mil reais a mais.
Ah, tem 10 mil reais a mais? É a mulher do sindicato. Não, se tá aí é seu. Eu, calma, minha senhora, calma, fica nervosa não. Deixa eu tratar aqui com a mulher da faculdade, eu trabalho com ela, sei quem ela é. Tá errado, isso pode te prejudicar. Ela pegou, olhou, falou, tá errado mesmo, professor. Mas é para o senhor, vai ficar. Eu falei assim, não, você pode se prejudicar. Aí eu falei assim, não, fica tranquilo, vai ficar esse dinheiro. E eu falei assim, aceitei. 10 mil pila, aceitei. Aceitei. Queridos, o pedreiro tinha feito um orçamento aqui. E depois que a gente começou a obra, quando a gente terminou a obra, houve uma diferença entre o orçamento e aquilo que foi pago. Não precisa adivinhar de quanto foi a diferença. 10 mil reais. Aqueles 10 mil reais que eu ganhei. É aqueles 10 mil reais que eu dei aqui na obra, além daquilo que o pedreiro tinha orçado. Não precisa esquentar a cabeça com esse nosso Deus não, cara. Porque a gente não é fiel, mas Ele é, cara. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Então, gente, outro dia eu falei para a última coisa que eu vou falar. Outro dia eu vi aqui na prestação de contas uma coisa que me deixou muito triste. Porque eu vi outro dia a pastora, eu estou me pregando junto, pastora, a Geu, Zacarias, a gente está na minha vibe aqui. Outro dia a pastora falou isso, e essas palavras foram minhas. Eu vim aqui para a prestação de contas, e venha para a prestação de contas. Não é porque eu estou desconfiando de ninguém não, porque eu disse, acabei de falar, o pessoal da tesouraria, pô, dá um pingo d'água. Sei lá como é que os caras conseguem fazer, cara. Mas eles fazem, e vocês estão aqui. Tudo isso que está funcionando é por conta deles, né? Que Deus continue abençoando a vida deles. Só que é o seguinte, quando eu vi a prestação de contas, eu falei assim, caramba, essa conta não bate. A entrada da igreja, mas essa conta não bate. Aí Tenelli, não bate o que, André? Eu falei assim, não bate. Esse povo não dizima, esse povo não oferta. Por que, André, que você está falando isso? Eu falei assim, primeiro, porque eu sei quanto que eu dou. Segundo, porque o salário dos militares, eu sei. Pode ter certeza que eu sei. Aí eu falei assim, e aqui tem um monte. Eu falei assim, não está batendo. Funcionário público, a dar com pau. E se você for no portal da transparência, eu não fui não, mas se for no portal da transparência, tá com o nome, André Luiz Seixas da Silva, tu vai ver meu salário do quartel. Tá lá, pô. Aí eu falei assim, se eu pegar o salário desse pessoal, só desse pessoal, militares e servidores públicos, não bate para a entrada da igreja. Tem gente que tá, sei lá, dizimando do que sobra, eu não sei. Do bruto é que não é. Do bruto é que não é. E eu falei assim, se nós mudarmos de atitude, se a igreja mudar de atitude, sabe o que pode acontecer? Outra vez, vou usar a pastora Patrícia. Pastora, fica aqui do meu lado. Que não tá. A pastora Patrícia outro dia falou, que bênção seria se os nossos músicos pudessem estar aqui, sem ter que tocar no mundo. Aí eu falo, que bênção seria, queridos? Ele quer aqui um montão de coisa. Não é só músico, não. Que bênção seria se esse espaço fosse nosso, se o terreno fosse nosso, se o templo fosse nosso, não tivesse que pagar aluguel. Se nós tivéssemos uma escola de música, pudéssemos bancar os músicos, uma casa de recuperação para dependentes químicos, crianças, mulheres e idosos em situação delicada, escola com valores cristãos, escola de música, espaço para esportes. Lembrei até daquela igreja do Carlito Paz, lá em igreja da cidade, né? Lá em São José dos Campos. Cara, é fantástico aquilo. Fantástico. Mas com certeza não foi com gente infiel. Com certeza foi com gente fiel. E óbvio, queridos, muita atuação de Deus. Mas eu tenho certeza que se nós mudarmos a nossa atitude, as coisas vão mudar. Eu falei uma vez, sabe o que eu queria? Às vezes para eu dizer, onde é que é a orla? Onde é que é a igreja da orla? Eu falei assim, caramba, é na rua que vai, na esquina, tal, não sei do que. Aí eu falei assim, o cara, não entendi. Tu sabe onde é que é o praiano? Sei, é aquela rua ali que você entra, a igreja da orla. Aí o cara que vem do outro lado, para chegar na igreja, assim, sabe onde é que é a pizzaria? Aí depois da pizzaria tem uma lombada eletrônica, é ali, tá. Você sabe qual era o meu sonho? A orla ser a referência. Você quer ir para onde? Para o praiano. Tu sabe onde é que é a orla? A orla? Sei, lógico. Então, você vira ali, você vai chegar no praiano. Tá entendendo? Seria muito diferente. Se eu falar para qualquer um de vocês aqui, eu quero alguma coisa na Epitácio. Você sabe onde é que é a Universal? Você sabe onde não sabe onde? Você sabe ou não sabe onde é que é a Universal?
Sabe, querido, é uma referência. Queira você ou não, é uma referência. E eu não quero trazer para cá as mazelas da Universal, não. Mas só estou falando o seguinte, eu queria que nós fôssemos referência. Com esse povo aqui, dá, André? Ah, querido, vai sobrar dinheiro. Vai ser aquele negócio igual o Davi. Para de trazer dinheiro, querido. Para de trazer... Ah, que sonho, hein, pastor? Ah, que sonho. Para de trazer dinheiro que a gente já não sabe mais o que fazer com tanto dinheiro. Aí nós vamos abençoar muitas e muito mais pessoas, queridos. Então... vou cantar uma canção do Asaf, que diz assim. Desculpa, peraí. Melhor é dar do que receber, como Jesus, assim quero ser. Dar ao que impede, ao que tem fome, contudo é possível. Dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Dar minha vida, o meu coração, a mão estendida de amor e perdão. Assim foi Jesus quando a vida nos deu. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Vamos seguir. Também eu quero amar, pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Mais uma vez. Pois sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Queridos, a gente só precisa mudar a atitude. Deus abençoe vocês.